Bem, nós estamos de volta então para a nossa aula 2 do módulo 1. Então, nessa aula número 2, nós vamos ver antes da batalha. Então, nós começamos ali com esse versículo: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, a palavra aí, né, esse texto de Provérbios, ele nos exorta a nunca, né, perder de vista os ensinamentos da palavra de Deus, mas guardá-los no nosso coração, porque é da palavra guardada no nosso coração que nós encontramos todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida. E guardando a palavra no nosso coração, nós vamos ter saúde física, mental e espiritual. Então, agora nós vamos de promessas de cura para reivindicar. Então, nós temos 3 tópicos aí: ignorado, negado ou complicado. Então, nós vamos ver algumas situações que nós encontramos quando nós começamos a ministrar cura e libertação. Então, a primeira situação que nós encontramos é o ignorado. Então, há muitos crentes que ignoram este assunto de cura, porque uns creem na teoria, né? Eles leem a palavra e eles creem que a cura divina existe, mas eles ignoram na prática. Eles não oram por cura, não ministram cura. Por quê? Porque muitos, eles não sabem responder todas as perguntas em relação à enfermidade, em relação ao sofrimento, aos questionamentos que são feitos, né, nessa área. Outros ignoram por medo de fracassar, medo de orar e a pessoa não ser curada. E outros, eles ignoram por causa das advertências dos falsos milagres. E eles receiam ministrar uma cura, que aquela operação de cura não aconteça por parte de Deus, e sim por parte de demônios. Eles temem que eles estejam ministrando um tipo de falso milagre. Então, por causa deste temor, eles ignoram o fator cura, né? A ministração da cura. Depois, a outra situação que nós temos é o negado. Algumas pessoas negam a cura e a libertação, dizendo que não é para os dias de hoje, mas que isso foi tão somente naqueles tempos de Jesus, que Jesus andava na terra, e que naquele tempo Jesus curava, porque havia uma necessidade dele realizar as curas e os milagres, para que crescem que ele era o Filho de Deus. E que hoje já é um fato consumado, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, está no céu, vai voltar. Então, que hoje não há necessidade de haver as curas. Então, eles não creem na cura para os dias de hoje. Eles creem que tão somente há a necessidade de salvação. Mas Jesus fez milagres, e Jesus deu a ordem, né, que fôssemos por todo mundo, que pregássemos o evangelho e que curássemos os enfermos. Então Jesus deixou essa ordem, deixou essa comissão, deixou esse ensinamento. E depois que Jesus subiu aos céus, na igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos, eles ministravam cura, aconteciam muitas curas, muitos milagres. Depois, nos tempos de Paulo também,
E hoje Jesus ainda continua curando, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois nós temos a situação do complicado. Então muitos complicam a cura e a libertação por causa da tradição dos homens que são contrários à palavra de Deus, né? Que não creem na cura por parte de uma operação divina. Outros, eles confundem a cura com a experiência, né, por causa do passado, que oraram por cura e não receberam. Então, eles ignoram, eles não praticam, porque oraram por cura e a cura não aconteceu. Então, nós devemos basear nossa crença na palavra de Deus, e não em tradições e não em experiências. Depois nós temos a situação do retardado. Algumas pessoas se esquivam de ministrar cura e libertação porque elas não têm a resposta para tudo. Elas não entendem por que algumas pessoas são curadas e outras não são curadas. E então algumas respostas elas virão enquanto ministramos e experimentamos o poder curador de Deus. Outras perguntas e questionamentos nossos e das pessoas, nós não teremos respostas e nunca serão respondidas. Então, a Bíblia diz que em parte nós conhecemos e em parte nós não conhecemos. Em parte nós temos respostas e em parte nós não teremos respostas. Então, nós não teremos e não nos será dado o conhecimento para tudo. E o fato real é que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então, a nós cabe orar por cura, né? A nós cabe orar por cura. Simplesmente é isso que Jesus disse: ide, orai, né? Ungir com óleo, impor as mãos e ministrar a cura. Agora, nós temos que orar, crer e ter fé na palavra e exercitar e ministrar. Curar ou não, não é conosco, cabe a Deus, cabe ao Senhor Jesus, né? Então, a nós cabe ministrar. Não é porque nós tememos que a pessoa não vai ser curada, não é porque nós temos dúvida, e se ela não for curada, se eu orar por cura e ela não for curada, né? E aí como é que vai ser? Nós não devemos nos preocupar com isso, né? E nós não precisamos também ter uma resposta para isso, né? A nós cabe orar. A gente diz para a pessoa: olha, eu vou orar por ti e eu creio que Deus vai te curar, né? Agora, se Deus não quiser curar, Ele não vai curar. Ele tem as suas razões, ele tem o seu propósito, ele tem o seu tempo e não cabe a nós, né? E nós não temos que saber tudo. Então, esses questionamentos, por que essa pessoa está doente? Ela não merecia isso, né? Na verdade, tudo que não nos acontece é simplesmente pela graça e pela misericórdia de Deus, né? Quem somos nós para dizer: eu não merecia isso, fulano não merecia isso, né? E existe muitas razões pelas quais as pessoas ficam doentes. Muitas vezes, nem sempre é porque a pessoa fez alguma coisa errada, né? Uma das razões por que ficamos doentes é por causa do pecado, né? Nós já nascemos no pecado e muitas das vezes é por causa dos nossos pecados, né? É por causa dos nossos pecados. Muitas vezes nós não cuidamos bem do nosso corpo, nós não cuidamos bem da nossa alimentação, né? Nós temos sobrepeso, nós comemos coisas que não fazem bem à saúde, então nós ficamos doentes, né? Outras vezes nós ficamos doentes por causa da maldição que vem dos nossos antepassados.
Então, por isso que nós precisamos de libertação. Precisa ser ministrado libertação, precisa haver confissão dos pecados dos nossos antepassados, né? Mesmo que eles estejam mortos, mas é um reconhecimento de que eles pecaram e nós estamos pedindo perdão e cancelando aquela maldição de doença sobre a nossa vida e sobre os nossos descendentes. Muitas vezes nós também ficamos doentes por causa dos erros dos outros, né? Dos pecados dos outros. Ah, mas como isso? Dos erros dos outros, dos pecados dos outros? Sim, porque nós vimos no passado, quando surgiu a doença da AIDS, né? Nós vimos que muitas pessoas contraíram AIDS sem terem as práticas pecaminosas do sexo, né? Muitas pessoas contraíram AIDS porque fizeram uma transfusão de sangue e receberam um sangue contaminado. Muitas pessoas ficaram com AIDS porque o seu cônjuge, né, teve relações ilícitas e depois teve relação com o cônjuge e aí contaminou. E então nem sempre a doença é culpa nossa, às vezes é culpa de outros, né? De falhas de outros, de erros de outros, de pecados de outros, e muitas vezes nós não temos uma explicação, né? Por que se fica doente? Muitas vezes não se tem uma explicação, mas o Senhor, uma coisa é certa, o Senhor não quer que ninguém fique doente. E o Senhor, Ele quer nos curar. E nós temos sim que orar por cura sempre. Às vezes nós oramos por cura e o que acontece? A pessoa morre, né? E a gente ali orou, ministrou várias vezes, intercedeu, clamou, mas o propósito de Deus não era curar, o propósito de Deus era recolher, né? E agora, porque nós não devemos ficar frustrados, porque eu fui lá, orei, determinei a cura e a pessoa morreu. Eu não vou orar mais por cura, não. Devemos continuar orando por cura, sim, né? Porque Deus, Ele quer curar, né? Então, não é porque Deus não nos respondeu naquela oração, não nos deu a resposta que nós queríamos, é que nós vamos deixar de continuar orando pelas pessoas e ministrando a cura. Quantas pessoas vão ser curadas com a nossa oração? E muitas não vão ser, mas muitas serão. Então nós não podemos deixar esta oportunidade de ministrar cura. E a cura é algo que, infelizmente, na igreja contemporânea, está sendo deixado de ser ministrado nos nossos cultos, né? Mas isso é algo que precisa ser retomado, porque Jesus, ele curava os enfermos, e nós vivemos um tempo que as pessoas, elas estão muito doentes, os hospitais estão cheios, né? Os consultórios estão cheios, as farmácias estão cheios, e então a igreja, ela está inoperante nos dons de cura. Então nós devemos buscar os dons de cura. Nós precisamos pedir: Senhor, me usa na cura, né? Não para minha glória, não para minha promoção, mas para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento do ser humano. Então nós precisamos ministrar cura, e as curas vão acontecer se nós insistirmos em ministrar. Quanto mais nós orarmos para que as pessoas sejam curadas, quanto mais nós ministrarmos a cura, Deus vai começar a fazer, e a nossa fé, ela vai começar a se firmar, a se fortalecer e a crescer para que essa cura aconteça, né? A palavra do Senhor diz: se creres, verás a glória de Deus. Tudo que o Senhor precisa é que nós venhamos crer, né? E que nós venhamos exercer, que nós venhamos praticar. Como que as pessoas vão ser curadas se eu não orar para que elas sejam curadas? Então eu tenho que orar para que elas sejam curadas. Depois nós temos a necessidade de ensino apropriado. Então
é preciso buscar o conhecimento apropriado em relação à cura e à libertação. E isso nós procuramos nas Escrituras. Nós precisamos ler as passagens de cura, porque nós lendo as passagens de cura na Bíblia, as passagens em que de cura no Velho Testamento, as passagens de cura através de Jesus, através dos apóstolos, através dos discípulos, homens e mulheres que foram usados por Deus, se nós lermos, amados, nós vamos começar a entender a cura, a entender o dom de cura, o ministério da cura. E Deus ele vai começar a nos usar. E nós também devemos buscar livros fundamentados na palavra de Deus, de escritores comprometidos com Deus, comprometidos com a cura, porque quanto mais nós lermos sobre cura, mais o nosso entendimento vai se abrir, mais o nosso coração vai arder, a nossa fé vai vir à existência, vai aflorar, e quando nós orarmos, a cura vai acontecer. Então, cura é parte do evangelho ao qual nós fomos comissionados, né? Então, nós não podemos deixar essa parte da cura de fora, da cura divina, da cura do corpo, né? Da cura de doenças, de órgãos, física. Nós não podemos deixar. Nós hoje estamos assim muito preocupados com a cura da alma e realmente há uma necessidade nos nossos tempos muito grande da cura da alma, né? As pessoas estão muito doentes da alma. E então nós precisamos cuidar da alma, mas nós não podemos esquecer do corpo, nós não podemos esquecer da cura divina, da cura de doenças. Nós precisamos retomar isso, né? E essa disciplina quer te levar a isso, a retomar, né? A retomar esse mandamento de Jesus de orar pelos enfermos para que eles sejam curados. E Hebreus 12:13 diz: e fazei veredas direitas para os vossos pés. Então, fazer veredas direitas é caminhar nos ensinamentos da palavra de Deus, para o que manqueja, né, o que está doente, não se desvie inteiramente, porque está doente, porque não é sarado, mas seja sarado, porque caminha na palavra de Deus. E Deus, ele dá algumas advertências duras aos líderes que ignoram a cura, que não ministram a cura, que não praticam a cura bíblica, a cura divina. O Senhor diz assim na sua palavra: as fracas não fortalecestes, e a doente não curastes. Olha só, irmãos, essa palavra, ela está esquecida nos nossos dias. A nossa geração tem se esquecido dessa palavra do Senhor. E a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Né? Muitas vezes nós somos muito rigorosos e muito duros em criticar o pecado daquela pessoa, daquele crente que peca. Somos muito duros em julgar, né? Mas estamos usando dessa dureza, mas está nos faltando o quê? Está nos faltando olhar para a pessoa que está doente, está nos faltando ministrar a cura. Estamos tão somente preocupados com o pecado dela. E estamos esquecendo que nós também estamos em pecado, porque nós não estamos obedecendo o mandamento de Jesus, nós não estamos ministrando a cura que Jesus mandou ministrar. E continuando ali nessa palavra de Ezequiel 34:4 e 34:16, diz assim: a perdida eu buscarei, o Senhor diz, a desgarrada eu tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, diz o Senhor. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-ei com juízo. Né? Aquele que se diz que está, né, que tá no Senhor, que é o santarrão, mas que não está exercendo o mandamento do Senhor Jesus, né? Não está curando os enfermos. E depois nós temos ali na apostila, não está aqui no slide, começando com a atitude apropriada.
Tiago 3,17 diz: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata outros pela sua aparência, é livre de fingimento. Então, nós não devemos buscar fórmulas específicas, né, para curar, mas nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Nós buscando o conhecimento de Deus, como nós lemos no versículo anterior, andando nas veredas, no caminho que a palavra de Deus traça para nós, o Senhor, ele vai nos orientar. No momento que nós estivermos diante de um enfermo para orar por ele, para ministrar cura, o Senhor, ele vai falar conosco, o Senhor vai nos orientar, o Senhor vai ministrar, o Senhor vai revelar. Então, o princípio para ministrar cura e libertação é ser ensinável, e esse ser ensinável é ser ensinável pelos princípios da palavra de Deus. E nós precisamos aceitar o que a palavra de Deus diz. Se ela diz que você pode ser curado, você tem que crer que pode ser curado. Se ela diz para impor as mãos sobre o enfermo, impõe as mãos sobre o enfermo e ore por ele. Se ela diz que é para ungir o enfermo com óleo, unge o enfermo com óleo. Esteja atento ao que a palavra diz, esteja atento ao que Deus está falando, está ordenando, está dizendo para você fazer. Se ela diz que Deus fará, espera que Deus faça, creia que Deus fará. Se a palavra diz que Deus vai fazer, que Deus vai curar, creia nisso. E mesmo que não aconteça naquele momento, que leve um tempo, continue profetizando. Você foi curado, Deus já te curou. Você vai contemplar essa cura Deus está agindo, essa cura está acontecendo. Não volte atrás, fique firme na sua palavra, fique firme na sua oração, né? Porque Deus, ele vai realizar. Deus, ele vai honrar a sua oração e você vai poder dizer para o Senhor, a tua palavra diz isso. Tu precisa fazer isso acontecer, porque está escrito, é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra, e tu diz que tu velas sobre a tua palavra para cumprir. Nós podemos orar para Deus desta forma, sim, né? Então, nós não devemos buscar fórmulas e métodos para receber ou para ministrar a cura. Porque, como nós já falamos, a Bíblia ela não dá nenhuma fórmula específica, mas ela revela princípios. E a cura, ela vem do poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, é esse Espírito Santo que nós temos que ouvir, né? E nós precisamos estar com ele bem vivo dentro do nosso coração, né? Nós precisamos ser alimentados por esse Espírito. Depois nós temos o ministério de cura. Então, antes de começar a exercer o ministério de cura e libertação, você deve saber se está verdadeiramente seguindo o exemplo do ministério curador de Jesus, né? Então, você será um servo em lugar de ser um senhor. É assim que Jesus era. É assim que Jesus se apresentava. Era assim que Jesus se sentia, um servo e não um senhor. Ele diz, eu vim para servir e não para ser servido. E a mesma coisa nós estamos aí para servir e não para ser servidos. Nós somos servos, nós não somos senhor. Você ficará cansado, não rico. Então, exercer o ministério é algo que cansa, que desgasta, né? Não é para ficar rico, né? Não é para se dar bem, não é para promoção. Você encontrará incredulidade nos outros. Nem todos creem, né? Mas você crê. Então, porque você crê, Deus fará. Você experimentará perseguição dos líderes religiosos, né? Quando você começa a ser usado na cura, você começa a ser perseguido, né?
começa a ser perseguido, começa a ser invejado. E é Jesus que está fazendo, mas é você que está sendo usado. Então as pessoas, elas focam em você. E aí elas vão perseguir. Aqueles que não são da mesma fé, eles vão perseguir. E aqueles que são da mesma fé, muitas vezes sentirão ciúmes, sentirão inveja, né? Muitas vezes Satanás vai usar essas pessoas para massagear o seu ego, para que você caia da glória de Deus, para que você caia da presença de Deus. Porque todo orgulho e toda vaidade é algo que vem de Satanás e não vem de Deus. E Deus abomina o orgulho, Deus abomina a vaidade. E ai daquele que toma a glória que é do Senhor. A glória não é nossa, a glória é do Senhor. Nós nunca podemos esquecer, né, que nós somos servos. Você experimentará perseguição dos mais íntimos de você, dos mais próximos. É da onde vem a traição. Você evitará a publicidade em lugar de buscá-la. É o que eu já falei, né? Não é para a nossa promoção, não é para o nosso ibope, mas é para glorificar o nome do Senhor. Você rejeitará o lucro pessoal ou os benefícios materiais em nome do poder de Deus. Não podemos usurpar a Deus. E vamos rejeitar toda a glória pessoal. A glória é para o Senhor Jesus. E assim, então, nós encerramos a nossa aula de número 2 e também a nossa aula do módulo 1. E voltaremos, então, com o módulo 2. Então, até o próximo módulo. Deus abençoe vocês.